eles tinham a corrupção, e uma coisa que os puritanos, os três filhos de Francisco, né? Os três filhos dos puritanos tinham grande aversão, e todos eles tinham isso em comum, era o episcopado, o governo da igreja através de bispos. Eles tinham um calafrio só de ouvir essa palavra, bispo. E hoje em dia as igrejas evangélicas estão voltando com isso, né? Igrejas episcopais, igrejas sendo lideradas por bispos, formal ou informalmente. Ou igreja onde tem um pastor, e acima do pastor tem um bispo, alguns chegam a dizer até bispo primares. O bispo primares, irmão, não é o Papa. O Papa é o bispo primares, o bispo de Roma. Então igrejas evangélicas têm seus pequenos papas, igrejas que só se movem diante da autoridade de um único homem, e ele é que troca os pastores, ou bispos em nível formal, ou seja, o sujeito, todo mundo chama ele de bispo fulano, como em nível informal, o sujeito é pastor, em tese ele é igual aos outros pastores, só que ele tem autoridade sobre os outros. É um pastor que manda nos outros, que troca gente de igreja e congregação, é um pastor que diz como tudo deve ser. Essa é a autoridade episcopal que os puritanos abominavam. E os três filhos dos puritanos tinham práticas diferentes. Esses três filhos eram os presbiterianos, os batistas e os congregacionais. A igreja batista é a igreja congregacional, tem assembleias, os irmãos sabem disso, lógico. Tem assembleias em que as pautas são votadas pelos membros da igreja. Na igreja presbiteriana se tem assembleias e um conselho de pastores, para que um único homem nunca venha tomar decisões sozinho. Primeiro porque nós somos pecadores, e deixar a igreja na mão de uma única pessoa é muito perigoso. Porque por mais que seja um homem de Deus, ele é pecador. E ele vai moldar a igreja conforme a sua imagem. Ele vai deixar a igreja com a sua cara, não a semelhança de Cristo. E não apenas por causa do pecado, mas por causa da natureza de Deus. Nós temos um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus comunitário. Deus é um Deus familiar. Então a ideia de Deus é que a sua igreja seja governada também de modo conjunto, de modo plural. Então os puritanos tinham aversão ao episcopado. 90%, a maioria deles não eram a favor desse tipo de governo.